colóquio. Nós vamos agora à tarde trabalhar a mesa intitulada Sociologia da Educação, Contributos e algumas tendências das pesquisas no Brasil, com a participação das professoras Ione Ribeiro Vale e Nadir Zago. Eu vou apresentar as professoras, depois eu passo a palavra a elas e depois a gente abre para debate. A professora Ione Ribeiro Vale, doutora em Educação, Sociologia da Educação pela Universidade René Descartes, da França, pós-doutora pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista de Produtividade em Pesquisa CNPq. Traduziu Os Herdeiros de Bourdieu e Passeron, Homo Acadêmicos de Pierre Bourdieu, que está à venda na porta do evento, que foram estes e mais Injustiças de François Thibet, publicados pela Universidade Federal de Santa Catarina, e mais O que é uma Escola Justa, também de François Thibet. A professora Nadir Zago também é doutora em Educação, Sociologia da Educação pela Universidade René Descartes, da França, professora aposentada da USP, atualmente é professora estrito sensu na Universidade Comunitária da região de Chapecó. Há vários anos vem pesquisando sobre escolarização nas camadas populares, com várias publicações sobre o assunto. Participou na organização dos livros Família e Escola, Trajetórias de Escolarização em Camadas Médias e Populares, publicado pela Vozes, Itinerários de Pesquisa, em 2000, Itinerários de Pesquisa, Perspectivas Qualitativas em Sociologia da Educação, publicado pela DPIA, em 2003, Sociologia da Educação, Pesquisa e Realidade Brasileira, publicado pela Voz, em 2007, e Família e Escola, Novas Perspectivas de Análise, publicado pela Vozes, em 2013. Eu passo a palavra inicialmente para a professora Ione Ribeiro Vale. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria inicialmente de registrar minha satisfação por estar participando da organização deste colóquio. Realmente vocês estão podendo observar aí pelos convidados o desafio que representa promover um colóquio dessa envergadura, assim tendo que contar com os estudantes, com a nossa energia própria para poder resolver todas as situações. Eu estou realmente muito satisfeita pelo resultado do dia de ontem e queria registrar esse aspecto aqui com vocês. Também queria falar da minha satisfação, estar dividindo essa mesa com a minha amiga, professora Nadir Zago, né? E estar contando aqui com a mediação da minha amiga de coração, professora Maria das Dores, que tem sido uma grande incentivadora, inclusive no quadro dessas traduções que foram mencionadas aqui. Eu vou tentar me manter um pouco mais fixada sobre o texto para não me perder no tempo e para poder trazer para vocês uma reflexão que conta com referenciais bastante complexos e que exigem uma certa racionalidade que talvez, se eu me soltar muito no texto, eu não consiga contemplar. Bom, eu vou começar colocando para vocês o que significou propor uma intervenção nesse colóquio. Eleger uma mesa, contemplar uma reflexão sobre sociologia da educação, num colóquio que tem uma dimensão bem mais ampla. Então, a primeira questão que eu me coloquei, e provavelmente foi o primeiro desafio que eu tive que enfrentar, foi como escrever esta mesa num colóquio que tem como objetivo pensar um projeto para as ciências sociais, a partir de uma obra que tem sido uma referência bastante básica nas nossas pesquisas, na minha formação enquanto pesquisadora, que é o ofício de sociólogo. E foi a partir dessa questão que eu organizei esta minha intervenção. A melhor maneira, na verdade, que eu encontrei para enfrentar esse desafio foi retomar uma perspectiva que eu já venho desenvolvendo há algum tempo, que está relacionada à ideia de que 4 obras são pilares para compreender a educação escolar e o lugar que a escola ocupa nas sociedades modernas.
Então eu vou tentar passar de maneira muito breve e muito simplificada, passar para vocês uma referência bastante preliminar sobre essas 4 obras que eu considero como centrais para se começar a pensar um trabalho reflexivo e de reflexividade no campo da sociologia da educação. A primeira obra, Os Herdeiros, publicada em 1964. A segunda obra, Reprodução, publicada em 1970. Ambas produzidas numa parceria que durou por algumas décadas entre Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. A terceira obra, Homo Acadêmicos, 1984. E a quarta obra, Nobreza de Estado, essas 2 últimas de autoria de Pierre Bourdieu. Certamente, o dia de ontem, a tarde de ontem, a noite de ontem, demonstrou que não é possível fazer qualquer tipo de reflexão, tomando como referência Pierre Bourdieu, sem ler as outras obras, sem estudar as outras obras. Tá? Eu estou apenas privilegiando estas 4, porque elas estão na base de construção das próprias categorias de análise, sobretudo de Pierre Bourdieu, como eu vou mencionar adiante, e nessas 4 obras, e principalmente em Os Herdeiros e a Reprodução, estavam, vamos dizer assim, aparece um primeiro desenho desse modus operandi que já tinha sido inaugurado no ofício de sociólogo. Então é um pouco esse quadro o caminho que eu vou tentar perseguir aqui nessa apresentação. Bom, eu vou começar falando do interesse por essas 4 obras e dizendo que esse interesse vem da minha intenção em submeter a análise crítica as múltiplas faces dos nossos sistemas de ensino e pensar a contribuição da sociologia da educação brasileira a partir, à luz desses referenciais, para a elucidação de velhos, e quero sublinhar, velhos problemas sociológicos, velhos problemas da escola, velhos problemas da universidade. E no caso do interesse mais particular nosso, da escola e da Universidade Brasileira. Refiro-me aqui, então, à democratização da educação, que já vai aparecer com muita evidência nessas obras, a meritocracia escolar, a transmissão da herança cultural, as competências legítimas e certificadas pela escola, a imbricação entre os campos educacional, o campo científico, o campo político e o campo do poder. Na verdade, o que eu quero mesmo é procurar compreender a relação que se estabelece entre as diferentes dimensões escolares e universitárias e a reprodução e dominação social. Essa é a chave de leitura que tem orientado, de um modo geral, a minha trajetória como pesquisadora e como socióloga da educação. Bom, eu vou iniciar elencando os aspectos que justificam a escolha dessas 4 obras e vou fazer isso seguindo uma ordem cronológica. Vamos iniciar, portanto, com Os Herdeiros. Essa obra de Bourdieu e Passeron, como já assinalei anteriormente, foi publicada na França em 1964 e no Brasil, meio século depois, em 2014, pela editora da UFSC, num esforço conjunto com a editora para viabilizar a publicação dessa obra, uma obra que foi publicada em universidades comerciais de grande envergadura. E para uma editora universitária isso significa realmente um desafio, então foi todo um esforço para poder viabilizar a publicação da obra por um custo que fosse acessível para estudantes e pesquisadores brasileiros. Eu queria deixar esse registro, que tem sido uma postura da editora aqui da UFSC em fazer esse movimento de publicação, de tornar disponíveis essas obras, com o esforço de vários professores aqui da UFSC. Bom, neste momento, eu vou priorizar alguns elementos que estão relacionados particularmente a 2 aspectos, especificamente a 2 aspectos dos herdeiros, que é a democracia escolar e a aristocracia dos méritos herdados.
Bom, eu parto da constatação, ou da premissa, de que os herdeiros, que nos herdeiros se esboça uma crítica pertinente e contundente das políticas adotadas pelo Estado francês no que dizia respeito à época à socialização escolar de suas crianças e dos seus adolescentes. Tendo como referência o termo os herdeiros, cuja inspiração se pauta tanto na perspectiva weberiana, para quem a relação de dominação não se limita à esfera econômica, quanto na abordagem marxista relacionada especificamente às relações entre dominados e dominantes, as relações de dominação, portanto. Né? Então, tendo como inspiração, sobretudo essas duas abordagens, Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron demonstram que, apesar de se orientar segundo o princípio da igualdade de oportunidades e de apresentar a escola como instrumento de mobilidade social, o projeto escolar da Terceira República Francesa reserva apenas às camadas mais privilegiadas as possibilidades de prolongamento da escolarização e, sobretudo, de uma escolarização mais qualificada e com condições de acessar ao nível universitário. Os herdeiros, ao contrário do que proclamava o discurso oficial, vai explicitar o papel crucial exercido pela escola na perpetuação das desigualdades frente à cultura. Ou seja, vai mostrar que a instituição escolar consagrada pela França republicana funciona como uma verdadeira máquina de seleção social. Ao ignorar que as aptidões dos alunos não se devem somente aos seus dons naturais e aos seus méritos pessoais, o que na verdade permanece hipotético, a escola transmite a cultura da elite, reafirmando seus privilégios, e o faz recorrendo a complexos dispositivos de julgamento que são facilmente dissimulados. Ou seja, o ensino veicula implicitamente um corpo de saberes, de saber fazer e, sobretudo, de saber dizer, que é patrimônio das classes cultas. Bom, ontem foi muito falado aqui, bastante falado, sobre o capital linguístico, e é um pouco já o que aparece como um desenho preliminar na obra ZT, né? A importância desse capital linguístico que estaria traduzido aqui na ideia de saber dizer. Para comprovar essa tese, Bourdieu e Passeron se apoiam em dados estatísticos sobre as desigualdades de acesso ao ensino superior no que concerne a duas variáveis, a origem social e o sexo. Mas a tese dos herdeiros também se ancora num estudo empírico das atitudes de professores e de estudantes de algumas áreas do conhecimento. Esse procedimento permitiu aos dois sociólogos evidenciar a força da herança cultural e do ambiente familiar nas escolhas de curso e no desempenho dos estudantes nas universidades e naqueles cursos em particular naquele momento. Fica demonstrado, portanto, que as chances de acesso ao ensino superior resultam de uma seleção exercida ao longo do percurso escolar com um rigor desigual segundo a origem social, a ponto de que, para as classes mais desfavorecidas, essa seleção atua como uma verdadeira eliminação ou exclusão. É por meio dessa parceria analítica, ou aliás, desta perspectiva analítica, que Bourdieu e Passeron reafirmam a força dos princípios meritocráticos na legitimação dos mecanismos escolares e universitários de seleção e, consequentemente, a fragilidade do processo de democratização da educação e das políticas voltadas à expansão do acesso à escola e à universidade. Ao observar as atitudes em relação ao ensino, nossos autores demonstram que os estudantes de origem burguesa, que seriam os herdeiros, aderem mais fortemente à ideologia do dom, porque acreditam profundamente no seu próprio dom, de modo que esses estudantes vivem seus destinos como vocação. Esse não é o caso para os estudantes das camadas mais desfavorecidas.
A aquisição da cultura escolar desses estudantes é a aculturação. Esses estudantes precisam assimilar um conjunto de conhecimentos e de técnicas associados a valores sociais que geralmente estão distantes da sua origem social. Para eles, a escolaridade se assemelha a uma corrida de obstáculos, uma experiência que os obriga a todo momento a comprovar qualidades intelectuais e psicológicas para as quais na maioria das vezes esses estudantes não foram preparados. Bom, o que também nós não podemos deixar de mencionar aqui neste momento, para finalizar, para passar à segunda obra, é o fato de que os herdeiros se inscrevem nas tensões latentes que antecedem o maio de 68 e que acaba se constituindo numa espécie de manifesto sociológico de grande penetração. Tá? Os estudantes utilizavam os herdeiros, a obra Os Herdeiros, como se fosse um manifesto nessas manifestações, tendo tido um impacto na conjuntura política, social e cultural daquele momento histórico. Então, toda a obra que se assemelha muito mais a um relatório de pesquisa acabou tendo uma difusão extraordinária, inclusive pelo quadro contextual do livro, que favoreceu enormemente esse movimento. É nessa esteira de reflexão que nós podemos situar e também colocar em relação à obra Ofício de Sociólogo, que está completando seus 50 anos agora, né? E que é a obra que, na verdade, inspirou o planejamento, a ideia inicial, que quando eu e o Rodrigo e eu começamos a conversar sobre as possibilidades do colóquio, estava exatamente em evidência esse meio século da obra Ofício de Sociólogo. O que se observa quando se faz uma comparação, não vou poder entender aqui, quando se faz uma análise, uma aproximação maior do ponto de vista, sobretudo metodológico, entre o ofício de sociólogo e os herdeiros, é uma perspectiva que é muito bourdieusiana de apontar e esclarecer aspectos que foram brevemente levantados anteriormente. Então, vejam, as questões metodológicas ensaiadas já nos herdeiros são depois analisadas, tematizadas, aprofundadas em ofício de sociólogo, né? 4 anos depois, então. A segunda obra, elencada como um dos pilares da crítica à escola, é a Reprodução, e a obra provavelmente mais conhecida de todos vocês. Tá? Essa foi publicada na França em 1970 e, curiosamente, no Brasil em 1975. Nesta obra, a crítica ao projeto de democratização da educação iniciada em Os Herdeiros se torna muito mais aguda e muito mais radical. Em Reprodução, os autores analisam os mecanismos propriamente pedagógicos por meio dos quais a escola contribui para reproduzir a estrutura das relações de classe. Além disso, eles elaboram uma espécie de modelo que se expressa através de conceitos relacionais, tal como o conceito de violência simbólica. Esses conceitos iriam perpassar o conjunto da teoria sociológica de Pierre Bourdieu, acabam compondo aquilo que hoje nós meio que conhecemos como um léxico bourdieusiano. Já estão desenhados já a partir de Os Herdeiros e depois retomados e ampliados a partir da Reprodução. O objetivo dos autores foi oferecer referências para compreender o mais profundamente possível o funcionamento do sistema de ensino. O que eles efetivamente desejavam era desvelar a verdadeira função social da educação escolar do Estado francês republicano. As noções de oportunidades escolares, de cultura escolar, de graus de seleção apresentadas em A Reprodução, permite estabelecer uma relação efetiva entre
as propriedades ligadas ao pertencimento de classe e as propriedades próprias da organização escolar. Portanto, longe de ser uma mera disfunção organizacional ou pedagógica, o fracasso escolar aparece como socialmente necessário num sistema atravessado por relações de dominação. E, nesse sentido, portanto, a cultura transmitida pela escola se coloca como legítima, objetiva e neutra, dissimulando assim seu caráter arbitrário e sua natureza social. Em outras palavras, a estrutura social exerce sua eficácia estrutural por meio do chamado efeito de carreira, que orienta a lógica do sistema escolar, determinando e segregando os percursos biográficos. Segundo Bourdieu-Passeron, a ação pedagógica associada à autoridade pedagógica e ao trabalho pedagógico deve promover a inculcação, ou seja, a ação pedagógica deve ser capaz de produzir uma formação durável, um hábitos. O conceito de hábitos já vai aparecer aqui. Considerado como um produto da interiorização dos princípios de um arbitrário cultural. A reprodução se propõe, portanto, a mostrar que a comunicação pedagógica funciona menos como uma transmissão de uma cultura qualquer do que como legitimadora de uma cultura particular, de modo que a prática pedagógica está comprometida com uma determinada cultura que é, evidentemente, a cultura de elite. O professor desenvolve um discurso marcado por um registro linguístico, por referências culturais implícitas e por numerosas digressões próprias da sua cultura. Mas esse discurso, na maioria das vezes, só é compreendido pelos estudantes que se beneficiam daquilo que o Bourdieu e o Passeron chamaram de familiarização insensível. Esse discurso, evidentemente, é anterior à experiência vivida na escola. Ele, ou você leva para a escola, ou você vai sentir falta dele quando chega na escola. Assim, a cultura escolar atua na reprodução, conservação das estruturas e dos conteúdos pedagógicos e funciona como reprodução, conservação das estruturas sociais. Como se pode ver, o círculo se fecha. A autorreprodução do sistema de ensino como instituição relativamente autônoma torna possível a reprodução da cultura dominante por meio do jogo, do desconhecimento e do reconhecimento. Essa reprodução cultural, esta violência simbólica, leva à reprodução contínua das relações de força no centro da sociedade. Enfim, Bourdieu e Passeron demonstram que a escola é o lugar por excelência de transmissão de uma lógica secreta, que, como se sabe, é uma lógica de classes antagônicas. A inculcação pedagógica é violência simbólica, porque impõe como legítimas significações arbitrárias, o que permite disfarçar seu fundamento profano e sua finalidade real, que é a perpetuação das relações de dominação. A terceira obra, Homo Academicus, que está mesmo em promoção aqui pela editora da propaganda, publicada na França e que está na sua segunda edição, não, primeira reimpressão da segunda edição, ou seja, na verdade é a terceira edição, se tem que chamar de reimpressão para custar menos os direitos autorais, essa parte não é. Bom, em Homo Academicus, Bourdieu reconhece o desafio que representa estudar um mundo ao qual se está profissionalmente ligado e alerta para o risco que corre o sociólogo ao domesticar o exótico. Ao contrário, o movimento na direção do mundo originário e ordinário deveria se tornar um movimento na direção de mundos estrangeiros e extraordinários. Ele parte do pressuposto que analisar o mundo universitário supõe eleger como objeto uma instituição que é socialmente reconhecida e que goza de toda a legitimidade graças ao seu caráter racional, uma instituição que é considerada mágica, ele fala de magia social, por operar uma objetivação que se pretende objetiva e universal.
Apesar disso, Bourdieu procurou ir fundo, explicitando conflitos, contradições, crises, desilusões, interesses, relações de força, hierarquia de prestígios, ruptura de equilíbrios. Seu estudo revelou os obstáculos com os quais se confrontam os que pretendem transmudar a ordem dominante. A obra explicitou as dificuldades para se sobreviver numa luta que é de todos contra todos, numa luta em que cada um depende de todos os outros, cada um de nós depende de todos os outros, para determinar a sua verdade e o seu valor, sejam eles concorrentes ou clientes, adversários ou juízes. Em Homo Acadêmicos, Bourdieu constrói uma espécie de topografia social e mental do mundo universitário, tendo por referência acontecimentos e posicionamentos ocorridos durante e após maio de 68. Ele vai constatar que na mesma estrutura institucional estão situados dois polos que se opõem. Um polo do saber, caracterizado essencialmente pela liberdade acadêmica, e um polo do poder, que se conclama de responsabilidade social. De um lado estão os saberes puros, cujo desenvolvimento e legitimação obedecem a uma lógica principalmente teórica. Uma lógica que supõe certa distância em relação às normas culturais dominantes e às instâncias de controle social. Do outro lado, não há lugar para a autonomia da inteligência, para a autoridade sem responsabilidade. Não há espaço para isso. As competências que se desenvolvem são inseparavelmente teóricas, técnicas e sociais. Elas são constitucionalmente signos e meios do poder. E isso graças à garantia jurídica que precisam ter para serem exercidos. Por exemplo, ser médico, ser advogado, essas garantias jurídicas, os títulos que asseguram juridicamente o exercício dessas funções. Ou seja, ao olhar o campo universitário como um campo social, como um espaço dinâmico construído por um conjunto de posições desigualmente desejáveis, Bourdieu evidencia a oposição entre o que ele vai chamar de polo mundano e polo científico. O primeiro polo, norteado pela competência científica, abrange as faculdades dominantes na ordem cultural, as quais se beneficiam de uma liberdade que não é permitida às atividades de execução. O segundo polo é orientado pela competência social, compreendendo as faculdades dominantes na ordem política, cuja função é formar agentes capazes de aplicar, sem discutir nem questionar, as técnicas de uma ciência que não se pretende produzir nem transformar. Segundo Bourdieu, não são, como comumente se acredita, as tomadas de posição política que determinam as tomadas de posição sobre as coisas universitárias. Ao contrário, são as posições ocupadas no campo universitário que definem as tomadas de posição sobre a política em geral e sobre as questões universitárias em particular. Enfim, a principal referência para essa constatação, como já afirmamos, vem do maio de 68, ou da dialética da conservação e do reconhecimento que esteve presente nas tomadas de posição dos 405 professores mobilizados como envia para construir essa análise. Maio de 68 é definido, e tem todo um capítulo sobre isso, não vou poder me detalhar aqui, mas ele vai chamar de momentos críticos e vai mostrar as controvérsias que marcam esses momentos, né? Avanços e recuos, composições de adversários que depois voltam a ser adversários, enfim, mobilizando toda a lógica do campo e as espécies de capital que circulam nesses campos, em particular no campo universitário. A última obra, pilar das análises voltadas à educação escolar, é a formação universitária e a nobreza de Estado. Foi publicada em 1989, como comemoração aos 200 anos da Revolução Francesa. A nobreza de Estado, título
faz uma menção a esse panorama. Essa obra, bom, ela ainda não está disponível em português. Tá? A continuidade intelectual e conceitual desta volumosa obra em relação às precedentes é evidente e revela uma imperiosa coerência paradigmática e terminológica. Bourdieu dá sequência aos estudos desenvolvidos principalmente em Os Herdeiros e a Reprodução, perseguindo o mesmo axioma argumentativo formulado juntamente com Jean-Paul Passeron. Além disso, ele procura aprofundar a reflexão sobre a oposição entre competência científica e competência social iniciada em homo acadêmicos. Como a dominação precisa se prolongar no tempo e o título escolar exerce um papel crescente nas estratégias de reprodução social, a escola aparece como uma instância de reforço das desigualdades sociais, e isso graças aos múltiplos filtros que instaura. Nessa conjuntura em que as estratégias tradicionais de reprodução, principalmente as estratégias matrimoniais e as estratégias de sucessão, não são mais suficientes, precisam ser dissimuladas, os diplomas passam a consagrar uma posição social mais do que a sancionar uma competência ou uma qualificação. Esse denso estudo empírico vai mostrar que nos mais altos níveis da sociedade de classe, uma lógica de casta se esconde sob uma fachada de racionalidade meritocrática. Essa lógica se concretiza na medida em que a escola, e em particular as grandes escolas, operam um recrutamento cada vez mais burguês, apesar das intenções democratizantes. Assim como a nobreza militar, a nobreza escolar aparece como um conjunto de indivíduos de essência superior, pois ao selecionar aqueles que a escola designa como melhor dotados, tá? Os vestibulares estão aí para mostrar isso, estabelece-se uma hierarquia no interior das classes, uma hierarquia juridicamente instituída pelo veredito escolar, o qual legitima uma espécie de racismo da inteligência. Então, racismo da inteligência, entre aspas. A nobreza de Estado apresenta-se, portanto, como um edifício vasto e complexo, caracterizado por múltiplas entradas. A grande porta, a pequena porta, a porta da frente, a porta de trás, né? A primeira chamada, a segunda chamada, aquelas chamadas, a 10ª chamada, os cursos que não completaram suas vagas, essas múltiplas portas de entrada. Isso tudo aparece como se formasse uma unidade arquitetural muito pouco perceptível. Nesse sentido, essa obra se diferencia das anteriores porque elege como principal objeto de investigação os efeitos do campo, ou seja, os efeitos à distância que as grandes escolas exercem umas sobre as outras, atuando como se fossem corpos celestes pertencentes ao mesmo campo gravitacional. Bourdieu observa na predominância do espírito e corpo que as estratégias se cruzam. Os mesmos actos tendem a levar às mesmas estratégias e às mesmas escolhas. Ou seja, os cursos escolhidos têm, na maioria das vezes, grande afinidade ou concordância estrutural com as posições sociais de origem. Por meio da nobreza do Estado, Bourdieu desenvolve uma teoria da classificação social que consiste numa verdadeira consagração social. Ou seja, é a dimensão mágica do título escolar, é o seu caráter sagrado que dá ao edifício toda a legitimidade e todo o poder, razão pela qual é necessário permanentemente a ilusão social, o ilúsio, ou a crença natural no fundamento meritocrático racional da autoridade. Pautado numa ideia de formação como ascese, de exame como provação, de seleção como eleição, de certificação como ordenação ou consagração, a instituição escolar funciona como uma imensa máquina cognitiva
operando classificações que reproduzem as classificações sociais pré-existentes. Ou seja, as estruturas sociais não se reproduzem sozinhas, elas dependem da reprodução das estruturas mentais que lhes são correspondentes. Enfim, estou quase terminando. Que contribuições nós podemos retirar das reflexões e das constatações dessas 4 obras, tendo em perspectiva o nosso sistema de ensino? Então, quais as razões que nos levam que nos motivam, que nos inspiram a buscar nessas 4 obras elementos reflexivos que possam nos ajudar a compreender o nosso sistema de ensino? Então, eu elenquei aqui os 2 ou 3 pontos. Primeiramente, o fato de que Bourdieu e Passeron nos ajudam a desvelar uma composição poderosa, que impressiona pela coerência. O mundo é dividido em classes sociais, a dominação é uma realidade global que nenhuma intenção parcial ou isolada consegue mudar, as instituições sociais estão a serviço das estruturas de dominação. Em outras palavras, o que estrutura a experiência escolar e, por meio dela, as disposições, é a prioridade que está objetivamente vinculada às condições herdadas. Condições estas associadas a uma posição determinada, à cultura, à economia, à arte, ao dinheiro, ao poder espiritual ou ao poder secular, ou a outros poderes. Em segundo lugar, e buscando uma luz no final do túnel, é no radicalismo da explicação sociológica e na sua capacidade de desvelar estruturas e estratégias ocultas que Bourdieu depositou toda a sua esperança, e foi ela que dedicou toda a sua vida e que fez da sociologia o que ele chamou de a sociologia é o meu esporte de combate. É, portanto, na dimensão crítica da pesquisa que se pode encontrar uma chave de interpretação teórica, embora sempre se corra o risco de cair num ciclo vicioso ou, talvez o que fosse ainda pior, de se perder num enigma sem resposta, ou numa espécie de paradoxo de Epimênides. No entanto, não se pode deixar de considerar a ambiguidade que caracteriza o sistema de ensino, apesar da escola e da universidade continuarem sendo instrumentos por excelência de conservação e reprodução social. Essas instituições também podem promover a transformação das estruturas de dominação. Bom, aqui só vou fazer um parênteses na minha fala para lembrar que em 1985 ele produziu um relatório para o governo socialista, que tinha acabado de tomar o poder, e esse relatório é uma espécie de as proposições para a educação no futuro, era um pouco isso. Depois, em 89, ele também produziu um relatório para o mesmo governo, também a pedido do Ministério da Educação, na época era o Jospin, o ministro, e a ideia também ali era oferecer alguns elementos para se pensar os conteúdos de ensino. Bom, ele se arrependeu enormemente por ter entregue esses 2 relatórios ao Ministério, porque a forma de apropriação dos relatórios foi bastante decepcionante para ele na época. Então, só fazendo parênteses, essa preocupação, essa ambiguidade do sistema de ensino sempre perseguiu desde o jovem sociólogo, né, até o sociólogo midiático, o Bourdieu midiático, da década de 90. Essa ambiguidade do sistema de ensino, que, apesar de todas as indicações mostrarem o quanto esse sistema é reprodutivo, reproduz classes, reproduz interesses, reproduz privilégios, ele também tem espaços de mudança que são extremamente importantes e que precisam ser mobilizados e ocupados. Para finalizar, então, como trabalhar com o Bourdieu? Parece-me que são justamente os desafios que sua reflexão estimula que podem iluminar o trabalho de todos nós sociólogos, né, pesquisadores, sêniores, jovens pesquisadores, os nossos estudantes.
todos nós que ocupamos, na verdade, posições num universo privilegiado e de privilégios que é o universo universitário. Sua crítica me parece fundamental, particularmente em relação ao trabalho de pesquisa, que se debruça sobre o significado da seleção escolar, sobre o problema do capital linguístico e dos fatores sociais da comunicação pedagógica, sobre os aspectos identitários da função docente, sobre as funções socioculturais e a retórica acadêmica, sobre o papel conservador dos valores escolares, sobre o significado dos exames e processos avaliativos considerados como expressão da lógica relativamente autônoma da instituição escolar, sobre a violência nem sempre limitada à dimensão simbólica. São esses contributos que os estudos desenvolvidos nos nossos grupos de pesquisa têm apontado como centrais à pesquisa em educação no Brasil, ao procurar revelar não apenas a miséria das condições, mas também a miséria das posições. Reconheço como um verdadeiro achado teórico-metodológico o complexo e polêmico pensamento sociológico de Pierre Bourdieu. Nesse sentido, sempre gosto de lembrar Bernard Chartres, que por volta do ano 1000 percebeu que ele percebeu o quanto somos privilegiados. Na verdade, ele reconheceu o quanto somos privilegiados por podermos estar montados sobre ombros de gigantes, o que nos permite ver muito melhor, o que nos permite ver com muito mais amplitude e que nos permite dispor de ferramentas metodológicas, teóricas, epistemológicas, que esses gigantes não puderam dispor. Enfim, as leituras e releituras das obras de Bourdieu e das obras de alguns dos seus colaboradores, mas também dos seus críticos, se impõem como referência obrigatória não apenas a dessacralização da escola e da universidade, mas também a construção de novos objetos capazes de desvelar princípios meritocráticos que há muito tempo, ao menos desde os anos 30, fundam as políticas para a educação brasileira. Bom, era isso, eu me coloco à disposição para as questões. Muito obrigada. Obrigada, professora Ione. Agora eu passo a palavra para a professora Nadir Zá. Ontem eu estava sentada ali, às vezes eu não ouvia bem, então não sei se é o uso aqui do microfone, se precisar, se pudesse falar sem eu prefiro, mas eu acho que não dá, né? Não. Então, funciona? Está bem? Está bom assim? 10 centímetros da boca. Desce mais perto, mais perto. Isso, tá, legal. Bom, sempre no início a gente agradece, né? A gente agradeceu os organizadores do evento e as minhas colegas aqui dessa mesa sobre sociologia da educação. Eu gostaria já de dizer que eu não me considero uma especialista de Bourdieu, mas eu preciso reconhecer a importância que ele representou para me entender mais, refletir mais sobre os processos escolares, desigualdades educacionais e as pesquisas que eu tenho realizado nos meios populares. Então, é um autor que sempre tem me instigado, não fácil de compreender, e também uma obra extremamente vasta, mas o que eu tenho me apropriado tem sido assim, um divisor, realmente, na minha vida acadêmica sobre essas pesquisas que eu venho realizando, das escolarizações nos meios mais desfavorecidos economicamente e culturalmente. Tratar aqui sobre a sociologia da educação tem que fazer recorte, porque é um campo extremamente vasto, com muitas abordagens, e o que eu vou procurar fazer aqui é um exercício, né, que esse trabalho me instigou a fazer para essa mesa, de sinalizar alguns impactos dessa obra
Bourdieu, que é vasta. Também alguns prolongamentos críticos a partir dessa obra, como ela chega no campo brasileiro, e procurando então destacar neste campo da sociologia da educação alguns eixos de pesquisa a partir dos trabalhos que venho realizando nessa relação escolaridade, grupos sociais, envolvendo as desigualdades como eixo central. Bom, nós estamos então, eu acho que um colóquio que se volta 3 dias para tratar de um autor realmente é um privilégio, né? Poder se aprofundar mais e discutir, socializar essas leituras que a gente faz a respeito desse autor. É um autor de grande envergadura, cujos estudos iniciaram nos anos 60 e se estendeu por mais de 40 anos. Sua obra repercutiu em diferentes campos do conhecimento e seu papel foi inegável na compreensão melhor das desigualdades educacionais. Então ele ele proporcionou o mérito de dar uma resposta original sobre o problema da desigualdade, particularmente sobre essa relação entre desigualdades sociais e destinos escolares. Desigualdades sociais, desigualdades escolares. Por que isso foi significativo, né? Porque até meados do século passado, predominava nas ciências sociais uma visão otimista, de inspiração funcionalista, que atribuía à escolaridade a superação do atraso econômico e a construção de uma cidade mais justa, uma cidade justa. Quer dizer, era esse o tom, digamos assim, como se via o sistema educacional, o poder do sistema educacional bastante otimista para a resolução dessas questões. Através da escola pública e gratuita, supunha-se que poderia ser resolvido o problema do acesso à educação e garantido assim a igualdade de oportunidade entre os cidadãos. A escola, nessa análise, ela seria então uma instituição neutra, difundiria um conhecimento racional, selecionaria seus alunos com base em critérios racionais. Assim, aqueles que se destacassem por seus dons individuais, por uma questão de justiça, avançariam em suas carreiras escolares e em posições superiores na hierarquia social. Bourdieu e Passeron vão pôr em dúvida essa importância do sistema escolar para garantir a igualdade social a todos. Nos anos 60, então, se estabelece uma crise dessa concepção otimista, né, via sistema educacional, e uma reinterpretação radical do papel do sistema de ensino na sociedade. Abandona-se, assim, o otimismo das décadas anteriores em favor de uma postura mais pessimista e mais crítica. Então, nos anos 60 e 70, há assim, uma inversão de perspectiva. Bourdieu nos oferece um modelo de interpretação da escola na relação com a sociedade e a educação, e mostrando a forte relação entre desempenho escolar e origem social, aonde se via igualdade de oportunidades, meritocracia, justiça. Ele passa a mostrar, então, reprodução, legitimação das desigualdades e privilégios sociais, conforme a Ione também já mostrou ao abordar a obra Os Herdeiros e, especialmente, a reprodução. A reprodução foi o marco que tornou o autor mais conhecido. Então, já foi colocado aqui, né? Ele foi publicado nos anos 70, traduzido no Brasil em 75, e essa obra, a Ione também já falou, mas resumidamente, retomar alguns pontos,
ela explicita as distinções escolares e como que elas se concretizam via sistema educacional, pela ação pedagógica, como ação de violência simbólica, isto é, inculcação de significações e legitimação dessas mesmas distinções. Ela também explicita as relações entre o capital cultural dos indivíduos e os modos de viver essa comunicação pedagógica. E as relações entre capital cultural, isso não foi, e o papel também dos exames e dos modos de selecionar os alunos. Mas, então, ela abre com essa análise bem problematizadora do sistema educacional, ela abre caminho para uma crítica, né, para uma análise do currículo, dos métodos pedagógicos, da avaliação. Ora, se ela teve tanto impacto, eu lembro, eu cursei o mestrado no final dos anos 70 e nós tivemos um seminário de Sociologia da Educação do Luiz Antônio Cunha e nós trabalhamos só sobre esse livro da reprodução. Todo mundo ficou muito impactado, né, em ver essa outra forma de analisar o sistema educacional. Mas, ao mesmo tempo que provocou esse reconhecimento da obra, também suscitou muitas críticas. Pela função, né, atribuía-se que ela cumpria unicamente a função de reprodução, não possibilitando uma alternativa possível. Então, eu procurei aqui me apropriar de um artigo do Catani, da Denise, do Astrânio Catani, com o Gilson Pereira, para contextualizar um pouco essas críticas no momento no Brasil, que não foram críticas que ocorreram unicamente no Brasil. Elas ocorreram na França e em outros países também, esse tipo de leitura. A crítica, mesmo que se reconhecesse que era um autor crítico, que possibilitava instrumentos de análise para compreender o sistema educacional e a escola, em particular, numa sociedade capitalista, atribuía-se que era a sua teoria, ela era desmobilizadora, não ofereceria armas para a ação, insuficiente para dar conta da realidade. Então, no Brasil, no final dos anos 70, nesse período da transição, final ainda na ditadura, né, isso provocou inúmeras discussões e uma dicotomia entre o que seria reprodução, transformação e, posteriormente, reprodução, resistência. Isso foi muito importante naquele momento, mas ele, quer dizer, não era, a obra não se reduzia a uma reprodução pura e simples. Então, essa problemática, na época, ela teve como consequência uma atenção sobre essa leitura, foi muito focada nessa leitura crítica da reprodução, afastando-se da compreensão dos propósitos mesmo da obra. As pesquisas, elas não se limitavam à análise da reprodução e das estruturas sociais. Então, para os autores, não havia, então, uma reprodução idêntica entre essa reprodução das classes sociais. Nesse livro, aqui, Usos Sociais da Ciência, o Pierre, eles fazem o autor aqui, que faz uma apresentação do Bourdieu numa conferência, que é o Patrick Champagne, ele fala dessa obra, das repercussões dela, diz que foi um sucesso mundial também, mas que também teve muitos mal-entendidos, né, com os que se detêm apenas dos títulos de sua obra e que pensaram que esse livro demonstrava que a escola só reproduzia a estrutura social, enquanto que, diz ele, foi um pretexto para desenvolver
um novo sistema conceitual apoiado principalmente sobre a noção que teria ela própria, a noção de violência simbólica. Nesse artigo, os autores eles vão então mostrar como essa crítica, esse tipo de análise, ele interferiu 10 centímetros. Desculpa. Ele teve um impacto também no que se produziu, nos artigos, nos trabalhos que se produziram no Brasil. Eles analisaram, esses 3 autores que eu citei, eles analisaram no período, aqui, praticamente 30 anos, né? 71 a 2000, analisaram quase 300 artigos de 20 periódicos, 288 artigos de autores nacionais. Eles levaram em consideração a difusão das ideias e também o espaço acadêmico onde os escritos estavam inseridos. E estabeleceram uma categorização dessa produção, mostrando que um grupo bastante grande se caracteriza como uma apropriação incidental, com referências rápidas, né? E, sobretudo, relacionado às críticas à reprodução. Mas o Bourdieu foi entrando no Brasil aos poucos, né? Um grupo menor, já era possível identificar uma produção que amplia o leque de referência com outras obras, como O Poder das Trocas Simbólicas, Coisas Ditas, etc. E vão, mesmo que de forma não muito sistemática, eles se apropriam mais dos conceitos para reforçar, então, os resultados de seus estudos. E mais adiante um pouco, é que é possível identificar uma apropriação do autor de um modo mais fiel à obra. E essa apropriação, seriam aproximadamente 15% que eles pontuaram, são obras que utilizam artigos, né, porque foram em periódicos, utiliza de forma mais sistemática as noções, os conceitos presentes na teoria, assim como o modus operandi, isto é, a forma de trabalhar o conhecimento. Ou seja, através da construção do objeto, pensamento relacional, análise reflexiva, etc. Então, no Brasil, a apropriação foi acontecendo com esse histórico, né? Primeiro de críticas à reprodução, com a entrada de novas traduções e artigos, uma apropriação, tanto a apropriação de conceito quanto o modo de trabalho foi sendo incorporado na nossa apropriação. Isso não quer dizer que as críticas da reprodução tenham terminado. Isso ainda acontece nos anos 80, mas aonde começam a aparecer textos evidenciando mais a apropriação da obra, né, com novas traduções, como a escola conservadora, as desigualdades entre a escola e a cultura, a economia das trocas simbólicas. E é nos anos 90 que realmente o campo educacional brasileiro tem um número maior de trabalhos inspirados em Bourdieu, com uma vasta, mas aí vai se identificar também não somente o uso do modus operandi e dos conceitos, mas também amplia-se a gama de objetos e de temas que passam a ser analisados a partir da obra. Na sociologia, então, no Brasil, nós temos, então, recapitulando, né, brevemente, marcados pelo campo educacional, nessa apropriação ligada à crítica ao sistema educacional, e mais tarde a incorporação de outras dimensões, como, por exemplo, de estratégias de utilização pelos grupos sociais, os diferentes grupos, as elites, camadas médias e populares, os processos de transmissão familiar, e tanto em relação ao sistema de ensino quanto em relação à família, o Bourdieu se apropriou nos seus estudos com o
interesse em compreender os mecanismos pelos quais as desigualdades se reproduzem. Então, o estudo sobre a família é extremamente rico, como, de forma objetiva e muito sutil, às vezes, os pais, né, vão transmitindo e os filhos se apropriando em forma de hábitos de um capital que repercute depois na escola, porque a escola ela é uma escola que ela privilegia as camadas, uma cultura mais dominante na sociedade. Na análise do autor. Então, esse trabalho ligado às famílias e que ele vai estabelecendo a análise a partir de diferentes grupos sociais, vai mostrando que as diferenças nos resultados escolares tenderiam a ser vistas como diferença de capacidade e não de maior ou menor proximidade entre a cultura escolar e a cultura familiar. Ora, se a escola trataria todos de modo igual, né, na verdade as chances não são iguais. Então é isso que ele vai então mostrar essas discrepâncias entre a cultura escolar, a cultura familiar de uma grande parte dos grupos sociais e como isso reproduz então os destinos escolares, os destinos sociais. Como que essa transmissão, né, ela acontece? No que se refere, que vou me dedicar agora mais, às famílias e escola, a sociologia de Bourdieu e seus colaboradores representam um dos principais aportes teóricos ainda hoje. Né? Uma revisão que eu fiz de trabalhos recente mostra claramente isso. Representa ainda dos principais aportes teóricos no campo de estudo, na análise crítica das relações entre classes sociais e destinos escolares, fornecendo, então, evidências do poder estratégico das famílias, segundo a posição que elas ocupam no espaço social, na reprodução dos herdeiros. E vários, então, dos seus conceitos são utilizados para demonstrar isso. Os conceitos de capital cultural, social, econômico, simbólico, hábitos, violência simbólica, né, eles constituem ainda, né, referenciais importantes na compreensão das desigualdades e dos privilégios educacionais segundo as classes sociais. Para Bourdieu, dentre todas as estratégias educativas, a mais importante e dissimulada é a transmissão doméstica do capital cultural, que depende de um investimento em tempo e em transmissão que assegura o rendimento em termos de resultados escolares. Então, através, o capital cultural econômico é importante, é claro, mas o cultural favoreceria o desempenho escolar, pois ele facilitaria a aprendizagem dos conteúdos, da relação com o saber, a maior ou menor domínio da língua culta, do estilo de falar, escrever, né, o desencadeamento de uma relação mais íntima entre o mundo, o universo familiar e o escolar. Também a cultura geral, ela é transmitida através de viagem, enfim, através de uma série de estratégias adotadas pelas famílias que têm recursos para isso, né? E também um capital de informação sobre o sistema escolar que é hierarquizado também em relação aos grupos sociais. É sempre importante ter em conta que as estratégias escolares é um dos aspectos particulares das estratégias educativas. Não é o único, isso vai se repercutir na vida do sujeito. Mas, então, as estratégias escolares representam um aspecto particular dessas estratégias educativas que repercute no campo bem mais vasto da produção dos agentes sociais. Essa tese ela é largamente conhecida, né, de que quanto mais importantes esses recursos, esses capitais, mais os pais terão chance
de acesso e de transmissão e de facilitação do desempenho escolar dos seus filhos. O Bourdieu usa uma expressão que eu acho extremamente significativa para se relacionar com o que seriam as classes dominantes. Ele se refere aos bens nascidos, né, que vão receber, então, conselhos capazes de ampará-los nas incertezas, entre as condições de ampliar os seus vencimentos, no bom momento, no lugar certo, enfim. Diferentemente daquelas famílias desprovidas de capitais, que muitas vezes os filhos ficam entregues completamente a si mesmo, entreguem a um caminho, um universo cada vez mais complexo. Bom, essa produção do autor, não unicamente dele, da equipe, que vai mostrar o peso dos capitais sobre as trajetórias escolares, ela teve muita repercussão no Brasil. Ela realmente possibilitou a construir dentro da sociologia da educação um capítulo importante. Também possibilitou desenvolver linhas de pesquisa nos programas de pós-graduação em educação. Nós sentimos muito isso, como organizamos o primeiro livro sobre a relação escola-família, que foi mais dedicado sobre a transmissão parental em grupos sociais, nas camadas médias e populares, e verificamos 13 anos depois, no segundo, como ampliou o leque de apropriação, com outros temas, outras análises. Mas essa produção, que eu acompanhei também desde a criação, o GT de Sociologia da Educação na Amped, e me permitiu também verificar o quanto os trabalhos foram se ampliaram muito as pesquisas nesse campo. Mas, ao mesmo tempo que as pesquisas avançaram, se multiplicaram, elas mostraram também alguns limites. E, para fazer jus à herança do Bourdieu, a toda a sua contribuição, é importante, então, os prolongamentos, né, dessa teoria naquilo que ficaria entre a origem e os destinos escolares, né? A análise do Bourdieu foi uma análise mais macro, pelo menos num determinado momento, muda um pouco depois na obra da Miséria do Mundo, mas a obra dele foi mais centrada numa análise mais macro, e quer dizer, ficou praticamente estabelecido, ninguém duvida que existe um peso extremamente forte da origem social sobre os destinos escolares. Agora, o que acontece entre essa origem e os destinos escolares, né? Então, para compreender isso, precisam ser desenvolvidas pesquisas que entrem nessa caixa negra, chamada caixa negra. Então, aí é que os autores então vão mostrar que compreender isso precisa ser centrado em singularidades. E a obra, então, trata de uma análise mais macro-social. Então, é que começam a surgir algumas limitações colocadas por estudos que vão fazer estudando a dinâmica interna das famílias, tentando compreender mais os processos escolares, e vão identificar que a obra foi muito importante, mas ela ficou muito focada na transmissão e o que seria determinante dessa transmissão nos resultados escolares. Esse caráter macroscópico, então, deixaria a descoberto a análise dessas condutas domésticas mais microsociais, esses processos mais cotidianos vividos, né, nos meios, nos grupos sociais.
Aí existe uma série de críticas que são feitas. Por exemplo, há autores que vão mostrar que não é possível ficar numa análise somente centralizada na questão de classe, porque ela não dá conta dessa multiplicidade de situações que a pesquisa empírica permite demonstrar, né? Essas dinâmicas que quando você vai analisar os dados, você vê que existe variações dentro daquilo que se chamam de classes populares ou de camadas médias, né? Então as pesquisas estão mostrando isso, os prolongamentos seriam mostrar então essa dinamicidade, né? E dessa heterogeneidade, dessa complexidade, quando o olhar se volta mais para as situações mais concretas dos percursos escolares. Então, alguns autores têm chamado a atenção sobre isso, dizendo que somente considerar uma relação classe social e destinos escolares é insuficiente, tem que se considerar também outras dimensões, né? E essa análise tem sido acontecido fora do país, mas também no Brasil, né? Vem mostrando então que não, mas também é uma questão da teoria, não se trata de determinações mecânicas, os próprios autores dizem isso, Bourdieu e equipe, não se trata de determinações mecânicas, mas correspondências, né? Relações, correspondências prováveis. Então, o trabalho das críticas no sentido de um prolongamento dessas análises críticas, tentando entender que outras dimensões produzem resultados escolares também. Bom, no Brasil, assim, quem quiser compreender mais, que eu estou sinteticamente colocando aqui, das críticas, a Zaya Brandão tem escrito, está tudo disponível na internet, os artigos dela.